Bem, nessa aula de hoje, na disciplina de macroeconomia, nós vamos avaliar como que são implementadas políticas macroeconômicas e, efetivamente, com foco sobre o efeito que essas políticas macroeconômicas acarretam no equilíbrio macroeconômico, de uma maneira que a gente possa compreender como que tipo de efeitos vão ser gerados na economia e que variáveis econômicas vão ser impactadas prioritariamente. Bom, para isso, vamos relembrar um aspecto lá do início do curso, que é o que direciona toda o nosso estudo, que diz respeito à análise macroeconômica. Então, lá no comecinho, né, então, em grande medida, muito do que vai ser feito nessa aula, na próxima, vai ser uma grande relação com tudo que a gente viu anteriormente. Então, nós começamos estudando o fato de que a análise macroeconômica consiste no acompanhamento da evolução da economia, sobretudo no que diz respeito ao comportamento da renda agregada e do PIB. Porque aqui a renda vai determinar como que a demanda agregada vai poder evoluir e efetivamente o PIB vai nos dar ali informações sobre o comportamento da produção. E nós sabemos que, do ponto de vista macroeconômico, a gente trata a renda e o PIB por uma ótica de contábil, de maneira que existe uma igualdade, uma identidade entre o PIB, a renda agregada da economia e a despesa agregada da economia. E se nós representarmos o PIB num eixo vertical e o tempo aqui num eixo horizontal, então, né, a análise macroeconômica vai consistir basicamente no quê? No acompanhamento da evolução do PIB através do tempo. Mas não simplesmente um acompanhamento no sentido de ficar olhando o que acontece ali com o PIB efetivo, que é o PIB de curto prazo, mas sim avaliando como esse PIB evolui e, efetivamente, né, o governo que implementa as políticas macroeconômicas executa ações ali no desenvolvimento do PIB de curto prazo. Porque o que acontece? É natural que é natural que a economia apresente ciclos, fases de expansão seguidas de fases de retração. E nesse movimento cíclico, existem alguns efeitos que são, digamos, indesejáveis ou que são efeitos ruins para a economia. E mais do que para a economia, são efeitos ruins para as pessoas que caracterizam a economia. Então, por exemplo, nas fases de retração, nós temos um efeito negativo que é o desemprego, que vai ser combatido através das políticas macroeconômicas chamadas de expansionistas, que vão ter como consequência e, e foco, né, perdão, elas vão ter como foco justamente o quê? Reduzir esse efeito indesejável ou esse efeito ruim, que é o desemprego, promovendo uma redução do desemprego. Porém, ao fazer isso, as políticas macroeconômicas expansionistas, elas provocam, digamos ali, um efeito colateral, que é o aumento da inflação. E não tem como isso não acontecer. Então, à medida em que as políticas macroeconômicas expansionistas vão reduzindo o desemprego e vão promovendo ali um freio nessas fases de queda do PIB de curto prazo, né, nas fases de retração, e promove uma virada ali para uma fase de expansão, essas políticas começam a gerar um efeito indesejado, que é a inflação.
E mesmo que as políticas parem de ser realizadas, os efeitos que elas desencadeiam, eles meio que ganham uma inércia. Então, esses efeitos expansionistas, eles continuam se estimulando, de maneira que mesmo que a política a macroeconômica expansionista seja interrompida, os efeitos continuam acontecendo por causa eh, da ocorrência envolvendo somente o setor privado da economia. Bem, e quando ocorre a inflação, então ali quando acontecem as expansões econômicas, surge um efeito indesejado, que pode ser do próprio ciclo de expansão, pelo fato de que na fase de expansão as pessoas estão obtendo emprego e estão tendo aumento de renda, e por consequência elas vão gastar mais. Gastando mais, né, elas vão aumentar a demanda na economia e, conforme nós já vimos anteriormente, quando tem expansão de demanda na economia, vai gerar inflação, vai gerar aumento do índice geral de preços. E a inflação, conforme nós vimos anteriormente, ela é um efeito indesejado, né? Porque ela causa perda de poder de compra da renda, ela penaliza dessa forma, de maneira mais acentuada, a população com menos renda e ela causa dificuldades para a própria manutenção do ciclo de expansão, porque ela traz dificuldades para o cálculo de valor presente das receitas futuras. E quando a inflação começa a ficar mais alta, ela existe um risco de ela acelerar. E aí, os cenários de projeção de renda, por exemplo, eles ficam mais difíceis de serem definidos. E aí, naturalmente, a gente começa a ter mais possibilidades futuras, e significa o seguinte, que a gente vai ter então também mais possibilidades de valor presente, de um investimento. Então, isso por si só já traz uma incerteza para o investidor, de forma que a tendência natural é que ele fique desestimulado a investir, ele não invista, por conta desse aumento de incerteza, que é provocado pela inflação. E esse efeito indesejado da inflação, ele então vai ser combatido através de políticas monetárias restritivas, que vão ter como finalidade promover uma redução da inflação, que é um efeito benéfico, mas, inevitavelmente, vão gerar um efeito colateral, que vai ser o aumento de desemprego, né? Porque a função das políticas macroeconômicas restritivas é oposta à função das políticas macroeconômicas expansivas. Enquanto as políticas expansivas têm a finalidade de gerar emprego e, com isso, estimular uma retomada de expansão econômica, a política restritiva ela tem como finalidade frear a ou ela tem a finalidade de frear a a expansão, mas não para frear a expansão, mas para frear a inflação, que inevitavelmente acontece nos períodos de expansão. Só que ela gera um efeito indesejado, né, que inevitável, mas indesejável, que é o aumento do desemprego. E aí acaba estimulando a economia, né, nessa tentativa de frear aqui um pouco a inflação, freando a economia, acaba também levando a economia para uma situação de retração, que aí vai gerar desemprego e a necessidade de adoção de políticas macroeconômicas expansionistas para poder reverter essa tendência de retração, que vai colocar a economia numa fase de expansão, que vai gerar inflação e vai trazer depois a necessidade de políticas macroeconômicas restritivas. Então, veja, os ciclos econômicos, eles trazem a necessidade de que o governo adote políticas macroeconômicas que são chamadas de anticíclicas, né? Então, as políticas macroeconômicas, elas sempre têm o caráter de frear a tendência atual.
Então, nas retrações, a finalidade da política expansiva é frear a retração, enquanto que na fase de expansão, a finalidade das políticas restritivas é frear a expansão, para que, através do controle desses ciclos, consiga induzir a economia para uma trajetória de crescimento de longo prazo, que é chamado PIB potencial. Então, né, se a gente, a consideração de que se as políticas macroeconômicas estão sendo bem feitas, significa que, embora a taxa de crescimento de curto prazo não seja tão alta, mas pelo menos está mostrando uma tendência de crescimento mais duradouro. Então, isso seria um indicador de que as políticas macroeconômicas estão sendo bem executadas, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar ali no período da ex-presidente Dilma Rousseff, uma coisa que jogou muito contra ela foi o fato de que ela quis manter certas políticas macroeconômicas expansivas no momento em que nós estávamos tendo aumento de inflação. E, e aumento de inflação com queda da atividade econômica. Então ficou uma situação econômica muito ruim, muito adversa para que fosse sustentada da maneira como a presidente queria. E aí, claro, ela perde, né, apoio político e houve um motivo, né, que gerou a abertura do processo de impeachment, ela acabou sendo impedida, né. Mas é importante que o governo pratique políticas macroeconômicas com essa característica anticíclica, né? Porque senão a estrutura econômica ela pode se desarranjar de uma maneira que ela pode entrar num colapso. E aí o custo disso, de retomar uma fase de retração muito acentuada, ele é muito grande, né? Então é melhor sempre ir controlando essas flutuações que inevitavelmente vão acontecer para que elas não sejam drásticas, né? Já que não dá para evitar que essas flutuações aconteçam, então que elas sejam relativamente mais suaves, tá? Então essa aqui é a ideia ali da condução da política macroeconômica. Quando a gente pensa nas políticas macroeconômicas, né, e sobretudo as principais políticas macroeconômicas, nós temos a política fiscal e a política monetária. Porém, ainda existem a política de crédito, a política cambial, política comercial e a política de rendas. Eh, Quando a gente implementa a política macroeconômica, a política macroeconômica ela é implementada através de instrumentos. E no caso dos instrumentos fiscais, nós temos os tributos, que vão gerar a receita do governo e que vão caracterizar, perdão, que vão caracterizar a política tributária. Mas além da parte de tributos, também tem um outro instrumento, que é o gasto do governo, que diz respeito ali à despesa do governo, né? Então, enquanto o tributo ele diz respeito à geração de renda por parte do governo, de receita, o gasto constitui as despesas do governo e caracterizam a política de gastos, que conjuntamente com a política tributária caracteriza, caracteriza a política fiscal. Na questão tributária, não existe somente os tributos, mas também existe a própria estrutura tributária, que é aquilo que se discute quando se fala de reforma tributária. É... Oh, meu Deus. Só que a reforma tributária é um aspecto que acaba mudando a estrutura tributária do país e traz efeitos mais de longo prazo do que efeitos de curto prazo, que são a finalidade da política macroeconômica. E no caso aqui, a política fiscal.
E essa política fiscal, ela pode ser uma política chamada de expansiva, que é caracterizada por aumento de gastos e ou redução de tributos. Tá? Então, efetivamente, né, quando o governo aumenta seus gastos e ou diminui os tributos, ele está promovendo uma política fiscal expansiva, ou seja, cuja finalidade é expandir o PIB, é estimular a atividade econômica, o que nós podemos entender como as atividades produtivas e comerciais. Mas além de fazer política monetária expansiva, o governo também faz política monetária restritiva, caracterizado aí de maneira oposta à expansiva pela redução dos gastos e ou a elevação dos tributos cobrados do setor privado. Então, quando a gente fala de política fiscal, nós temos esses dois tipos e que pode ser implementado ali de diferentes maneiras, né? E a forma de se implementar essas políticas é através dos chamados instrumentos fiscais. Bom, então agora vamos olhar como que, né, acontecem os efeitos da política fiscal expansiva, né, e diferenciando a política fiscal expansiva, se ela for feita por aumento de gastos ou se ela for feita por redução de tributos. Tá? Então, para isso, vamos olhar aqui para nossa representação do equilíbrio macroeconômico, né, que nós temos aqui nesse eixo vertical o nível geral de preços, no horizontal um eixo de quantidade, especificamente o PIB, né, e lembrando que o PIB é igual à demanda, o PIB que representa, né, o Produto Interno Bruto, que é uma medida da produção da economia, em valor equivale à demanda agregada da economia, que é composta pela soma dos gastos com consumo das famílias, mais investimentos por parte das empresas, mais os gastos do governo e as exportações líquidas, né? Ou seja, o saldo da balança comercial, a diferença entre as exportações e as importações. E nós temos, né, a nossa representação ali da demanda agregada da economia e da oferta agregada. E a gente sempre considera como se a economia tivesse numa situação de equilíbrio inicial, caracterizado ali por um valor do índice geral de preços ou do nível geral de preço e uma quantidade de equilíbrio da economia, ou seja, um certo valor para o PIB real da economia. Bom, então no caso, vamos pensar na situação em que o governo aumenta os seus gastos. Quando o governo aumenta os gastos, né, vamos olhar aqui na parte aqui da equação de baixo, aqui do PIB, coloquei essas igualdades aqui só para a gente lembrar, né, que o PIB é igual à demanda agregada, e a demanda agregada é uma soma de alguns agregados macroeconômicos. Então, quando o governo aumenta os seus gastos, né, nessa equação, ele aumenta esse componente aqui, ó, os gastos do governo. Como esse é um item, né, que juntamente com os outros vai compor a demanda agregada, então se os gastos do governo aumentam, isso aumenta a demanda agregada da economia. Então, ou seja, se o PIB da economia estava numa magnitude como essa, quando o governo gasta mais, isso vai fazer com que a demanda agregada sofra uma expansão,
né? Por quê? Porque esse valor aqui, ó, que seria o PIB real inicial, ele vai aumentar. Aumentar quer dizer, ele vai vir para a direita, né? Então, nós teremos ali, com o aumento do gasto do governo, a gente vai ter uma expansão da demanda agregada. Essa expansão vai caracterizar basicamente o quê? Né? Que uma maior quantidade de mercadorias vão ser transacionadas, né? Porque as famílias, né, como nada foi dito sobre as famílias, as empresas e as exportações líquidas, então a gente assume, né, que permaneceram inalterados para a gente poder entender o que esse aumento do gasto do governo vai trazer de efeito para a economia. Bom, então assim, se o governo gasta mais, vai ter uma maior quantidade de mercadoria transacionada e naturalmente essa mercadoria tem que ter sido produzida. Então nós vamos ter uma expansão ali da demanda agregada que vai se caracterizar por uma expansão do PIB. Bom, só que, deixa eu voltar aqui. Só que veja, para esse nível de preços da economia, o que nós vamos ter? Nós vamos ter mais demanda, né? Então a demanda ela estaria aqui se referindo a uma quantidade maior do que a oferta existente a esse preço. Bom, então, como tem demanda não atendida, tem excesso de demanda, que significa o quê? São compras que não são atendidas. Bom, então, algumas dessas compras vão gerar encomendas, outras vão gerar percepção por parte dos produtores de que, se produzirem, vão conseguir vender, porque existe demanda para isso. Então, o que acaba acontecendo é que, né, essa demanda vai sendo atendida, só que aumentar a oferta para atender essa demanda maior faz com que também aumente o custo de produção. E aí, naturalmente, vai ter um aumento do preço das mercadorias, e com isso, parte da demanda vai ser atendida e vai ter uma parte da demanda que vai desistir de comprar a mercadoria porque ela ficou mais cara. Mas seja como for, né, esses efeitos vão acontecendo na economia de forma que, frente a visualização de uma demanda maior, de um potencial de demanda maior, e, perdão, os produtores, eles vão aumentar a produção, mas com isso vai aumentar o custo de produção, vai aumentar os preços, até que a demanda possa ser atendida e toda a produção possa ser vendida. Só que com isso, né, apesar desse aumento do PIB, teremos também um aumento ali dos preços, do índice geral de preços da economia, de forma que a economia vai tender para uma nova situação de equilíbrio que vai se caracterizar por um PIB mais elevado, e naturalmente, né, se a produção aumenta, aumenta também o uso de fatores de produção. Então, as máquinas que estavam paradas vão ser mais usadas, pessoas que estavam desempregadas vão ser contratadas, de forma que, por causa dessa política fiscal expansiva, vai ter um aumento do emprego, por conta ou devido a um aumento da produção. Mas essa política fiscal expansiva vai gerar um outro efeito, que é o quê? Aumento do nível geral de preços, ou seja, vai gerar inflação na economia. Bom, visto o que acontece no caso do aumento do gasto do governo, vamos dar uma olhada agora numa outra situação de política fiscal expansiva, que é aquela em que o governo, em vez de aumentar seus gastos, ele diminui os tributos sobre o setor privado. Efetivamente, os tributos sobre os demandantes. Então, voltando aqui para a nossa representação do equilíbrio macroeconômico, agora a gente vai
analisar o quê? O que que aconteceria com a economia caso o governo diminuísse o tributo, né, os tributos? Bom, então a gente tem que pensar assim, né, de que maneira os tributos eles acabam influenciando ali a demanda, né. Então a gente tem tributos sobre consumo, como por exemplo ICMS, o ISS, a gente tem tributos, eh, que acabam também incidindo, né, sobre as empresas, então temos também ICMS, ISS para as empresas. O Então veja que quando o governo diminui os tributos, o grande efeito que ele vai provocar vai ser um aumento na renda disponível, né. O que que é essa renda disponível? O Como nós vimos lá inicialmente no curso, né, eh, embora exista a caracterização, né, de trabalho, capital e terra como fatores de produção, assim como existe a distinção de empresas e famílias, efetivamente os fatores de produção são todos de propriedade de pessoas. Então, todo rendimento, toda renda paga a um fator de produção, sob a forma de salário, sob a forma de juro, sob a forma de lucro, sob a forma de aluguel, no final das contas, é renda de uma pessoa física, né. Aquilo que nós chamamos de empresa, que são as pessoas jurídicas, efetivamente, se for ver no final das contas, elas são pessoas físicas, né, porque a empresa, ela pertence a uma pessoa física, inevitavelmente. Aí você vai falar: "Ah, não, mas tem empresa que pertence a outra empresa". É, só que essa outra empresa pertence a alguém, né. Não existe isso, sempre existe alguém que é o proprietário final. E aí de forma que todo pagamento a fator de produção é, no final das contas, um pagamento para as pessoas, né. Não importa se o pagamento ocorreu diretamente pelo trabalho, se ocorreu por causa de ter uma empresa, se ocorreu por causa de ter terras, mas na hora que esses fatores de produção são pagos, quem está sendo pago no final das contas são pessoas. Pode ser até que o dinheiro não fique com elas imediatamente, mas a propriedade no final das contas é delas, né. Então, a gente pode se focalizar mais, sobre a renda ali das famílias. E a renda, qualquer renda que é recebida pela família, ela vai sofrer uma tributação, né. Então, ou seja, as rendas que vão chegar nas famílias vão sofrer um desconto, alguma tributação, que pode ser por via do imposto de renda, que é o imposto direto sobre a renda, ou pode ser através dos impostos cobrados pelas mercadorias que as famílias consomem, né. Porque de fato, né, imagina que eu tenha R$ 100, então eu tenho R$ 100, né. Eh, e tem uma mercadoria que custa 90. O custo da mercadoria é 90, o preço dela é 90. Só que como o governo põe um tributo de 10 sobre essa mercadoria, ela acaba tendo um preço igual a 100, né. Então o que acontece? Se não houvesse o tributo, eu compraria a mercadoria por 90. Como tem, eu tenho que pagar 100, né. Então veja, dos R$ 100 que eu tinha para comprar, quando não tem tributo, eu compro a mercadoria, pago 90 e sobra 10 para mim. Mas, quando o governo coloca o tributo de R$ 10 em acréscimo ao preço de 90 da mercadoria, eu pego os meus mesmos R$ 100 e eu compro a mercadoria por R$ 100 e não sobra nada para mim, né. Então a gente percebe o seguinte, né, que, embora eu possa ter um dinheiro, como são esses R$ 100, o aspecto relevante é quanto que eu tenho depois que eu pagar os tributos. Porque depois que eu pago os tributos, é que aí sim eu vou ter a minha renda disponível para gastar. Então,
Quando o governo diminui os tributos, sobretudo, perdão, o governo diminui os tributos, como toda a renda agregada da economia, que equivale ao PIB, vai para as famílias, quando ocorre a redução dos tributos, ocorre a redução da dedução tributária das rendas. Então, aumenta a renda disponível das famílias. A renda disponível que as famílias têm para realizar o quê? Gastos com consumo. E claro que naturalmente fazer poupança também. Mas o que acaba acontecendo? Com o aumento dessa renda disponível, as famílias aumentam gastos de consumo. Como o consumo agregado é um componente da demanda agregada como um todo, então quando o consumo agregado aumenta, esse termo aqui, ó, o consumo das famílias aumenta, a soma toda aumenta. Como a soma equivale à demanda agregada, a demanda agregada aumenta, né? E como a demanda agregada equivale ao PIB, então qualquer aumento de consumo das famílias vai se caracterizar por um aumento da demanda agregada, que vai se caracterizar por um aumento de PIB. Então, o, o PIB inicial ele vai sofrer uma expansão, ele vai vir para a direita, ele vai aumentar de valor, né? Então, a demanda agregada vai sofrer uma expansão, que vai se caracterizar agora, né, por um maior volume de mercadorias que vão ser transacionadas na economia por conta de um aumento de consumo das famílias. E assim como no caso anterior, o que acontece? Ali, para os preços iniciais, as famílias, né? Então, assim, o que acontece? As mercadorias estão lá à venda e as famílias estão com mais renda. Aí elas começam a fazer compra, né? Então, é isso. Esse aumento de demanda é o que? As famílias agora com mais dinheiro indo fazer compra, com esse dinheiro a mais, que sobrou porque agora o governo diminuiu a tributação. Então, as famílias vão fazer compra. Elas vão fazer compra, acham lá o que precisam, algumas não vão achar porque não tem tanta oferta assim disponível de mercadorias, só que os empresários vendo que tem gente querendo comprar, eles vão aumentar a produção para poder vender, atender essa demanda que não está satisfeita, né? E claro que, assim como as famílias percebem essa redução tributária e o aumento da renda disponível, os empresários também estão acompanhando a notícia de que o governo vai reduzir os tributos. E eles sabem que se o governo reduzir o tributo, vai aumentar a renda disponível para as famílias. E com isso, as famílias vão fazer compras. Mas se elas vão fazer compras, eu já tento produzir antes para poder atender essas novas demandas, essas novas compras. Só que com isso, o preço vai subindo um pouco, né, por conta de aumento de custos, de forma que aí alguma demanda fica não satisfeita, outras vão sendo satisfeitas nesse processo, de maneira que o atendimento a esse aumento de demanda vai acarretar inevitavelmente também um aumento dos preços das mercadorias, que, por consequência, vão gerar um aumento do nível geral de preços da economia. Então, quando o governo promove uma política fiscal expansiva, com essa característica, né, de redução de tributos, basicamente, essa política fiscal expansiva vai induzir a economia para um novo equilíbrio, ou e nesse processo em que ocorre um aumento da demanda agregada e vai se consolidando um aumento de preços, que essa política fiscal vai conseguir? Ela vai conseguir promover um aumento da produção na economia e, por consequência, um aumento do emprego, de máquinas, de terras e de pessoas, mas também vai promover um aumento do nível geral de preços, vai promover a ocorrência de inflação. O que difere uma política de outra é o mecanismo, né? Porque se você for olhar para os efeitos finais, eles são os mesmos, né? Ou seja, a política fiscal expansiva feita por aumento de gasto do governo ou feita por redução de tributos por parte do governo vai aumentar o emprego, né? Vai aumentar a produção, vai aumentar o emprego e vai aumentar a inflação. Isso acontece nos dois casos. O que muda é que, no primeiro caso,
o governo gastava, então isso por si só já expande a demanda. No segundo caso, o governo diminui o tributo, e aí esse tributo gera um efeito sobre a renda disponível das famílias, que serão os agentes que de fato vão promover a expansão de demanda agregada. Então, o que muda aqui é o mecanismo, né? Mas, por exemplo, se a gente está pensando um efeito, né? Por que é importante distinguir um do outro? Digamos que nós estejamos numa situação de expectativas ruins em relação ao futuro, né? Então, se a expectativa em relação ao futuro é ruim, como nós vimos anteriormente, quando a expectativa piora, isso gera uma retração da demanda agregada. Então, vamos pensar num caso. O governo o governo diminui os tributos na economia, porém, e aí o que ele espera é que promova esse tipo de acomodação na economia, porém as famílias estão com expectativas ruins em relação ao futuro. Ou então o que vai acontecer? As famílias, por conta dessa expectativa ruim, em vez delas aumentarem seus gastos, elas não aumentam, elas ficam com dinheiro. E aí, o que acontece? A gente pode simplesmente nem ter expansão da demanda agregada, ou a expansão da demanda agregada pode ser menor do que aquela que o governo planejava. Então, numa situação como essa, é que, por exemplo, o governo consegue promover uma expansão da demanda agregada que não depende das famílias e, portanto, aí não depende das expectativas das famílias. Então, numa situação como essa, o governo, ao aumentar seus gastos, ele consegue promover um certo objetivo de expansão da atividade econômica que ele não conseguiria através das famílias, pelo fato delas estarem com expectativas ruins em relação ao futuro, tá? Então, por isso que é importante a gente ter uma distinção dos dois casos, né? Porque quando o governo gasta, ele não depende ali das expectativas das famílias, das empresas. Quando o governo baixa tributo, aí ele depende também, né, das variáveis que vão afetar o consumo das famílias. Então, por isso que é importante compreender ali um pouco dos dois casos, para entender, né, o que o governo pode fazer. Mas claro que também, né, o gasto do governo, o aumento do gasto do governo não é assim, sem consequências, né? O aumento do gasto do governo, um dia ele vai ter que ser pago. Então, futuramente, o governo vai ter que ou reduzir gastos para compensar um maior gasto agora, ou vai ter que aumentar a receita no futuro para pagar essa dívida que foi feita agora. Então, vai ter que aumentar tributo, né? Porque conforme nós vimos lá na parte de governo, né, tem uma questão que é chamada de consistência da dívida pública, que é o quê? Basicamente, né, o governo vai se endividar, ele vai ter receita através do tempo, mas basicamente o que tem que, para que você tenha uma percepção de que a dívida pública está sob controle, é que ela tem que ter ali um valor presente tendendo para zero, né? Então, se o governo gasta mais agora, no futuro ele vai ter que gastar menos para poder zerar. Se o governo baixou tributo agora, diminuiu receita, em algum momento ele vai ter que compensar isso também, ou tendo mais receita, aumentando tributo, né, ou gastando isso, tendo mais receita, ou diminuindo seus gastos, né, para compensar essa perda de receita atual, né? Então, assim, nada é sem consequências, tá? Só que aqui a gente está pensando mais especificamente sobre os efeitos que vão ser induzidos pelas duas formas de política fiscal expansiva. Bem, mas como eu falei para vocês, além da política fiscal expansiva, tem também a política fiscal restritiva.
uma maneira de fazer a política fiscal restritiva, conforme nós vimos, é o que? O governo reduz os seus gastos. E da mesma maneira como nós pensamos a política fiscal expansiva, através do aumento de gastos do governo, a política oposta, que é a política fiscal restritiva, através da redução dos gastos do governo, ela vai ter os efeitos opostos àquela outra política. Então, aqui no caso, como é que é o efeito esperado para a economia, né? E além do efeito esperado, qual é digamos assim, o mecanismo, o ajuste que a economia vai sofrer por causa de uma redução de gastos do governo? Da mesma forma como nós raciocinamos lá para a política expansiva, a gente vai raciocinar para a política restritiva, né? Ou seja, o gasto do governo, ele é um componente da demanda agregada. Bom, então se o gasto do governo diminui, né, esse componente aqui diminui, a soma como um todo diminui. Então quer dizer que a demanda agregada diminui, porque ela é igual a toda essa soma. Como existe uma equivalência entre a demanda agregada e o PIB, então a queda do gasto do governo vai diminuir a demanda agregada, vai diminuir o PIB. Bom, então se o PIB inicial está representado aqui por esse nível, por essa quantidade, a queda do gasto do governo diminuindo a demanda agregada, diminuindo o PIB, vai fazer então que o valor do PIB fique menor, fique aqui para a esquerda, né? E como o lado da economia que está sendo afetado é o da demanda, mas não o da oferta, bom, então o PIB vir para diminuir de magnitude significa o quê? A demanda agregada sofrer um movimento, só que aqui especificamente um movimento de retração. Então o governo diminui seus gastos, então obras públicas deixam de acontecer, serviços prestados deixam de acontecer, e naturalmente vai haver algum desemprego, né, de quem estava empregado prestando serviços ou fornecendo ao governo. Com isso, tendo esse desemprego, vai ter um efeito de redução de renda para essas pessoas, né? E aí, naturalmente, elas também vão diminuir as suas despesas. Mas uma coisa mais simples é assim: o governo, ao diminuir seus gastos, em relação ao que ele gastava antes, agora ele está comprando menos. Então, na economia como um todo, a gente vai ter um menor volume de demanda para os mesmos preços, né? Então, por que a gente pode pensar assim? Porque o que acontece, né? Tá lá, a realidade está funcionando. Aí chega um certo momento, o governo fala: olha, alguns contratos terminam, não são renovados, algumas compras, ocorre a decisão de que elas não serão mais feitas, né? Então, simplesmente, o governo deixa de comprar. Bom, só que isso não é percebido instantaneamente por quem produz, né? Leva um tempo para isso acontecer, né? Assim como aconteceu no caso da expansão. Então a gente tem um aumento de renda, aí a gente pega e vai fazer compra. Só que a gente não manda, né, uma mensagem lá para os supermercados, para as lojas, falando: olha, tivemos um aumento de renda, estamos indo fazer compra. Ninguém avisa. A gente simplesmente vai. Só que nesse movimento de a gente ir, as lojas não estão nem sabendo que a gente está indo. Então elas não sabem o que está acontecendo. Então elas mantêm os preços inalterados. Por quê? Está tudo funcionando como tem que ser, né? A coisa acontece depois. E de maneira semelhante, acontece aqui, né? O governo deixa de fazer gastos, claro que alguns são contratos que não vão ser renovados. E aí, logicamente, quem fornece sabe que não vai ter mais aquelas vendas, né? É, mas simplesmente o governo vai lá e decreta: ó, certos gastos vão ser cortados, tal. Então, não é de imediato que ocorre qualquer reação dos preços, né?
Então, a gente pode pensar que para os mesmos preços, vai ter menos demanda agora na economia por conta de que sumiu uma parte ali de demanda por parte do governo, né? Porque quando o governo gasta, ele faz compra, ele está fazendo uma demanda. Com isso, o que que acontece? Sobra mercadoria para ser vendida. Mercadoria que já foi produzida, que foi posta à venda, mas não está sendo comprada. Bom, então o que que se espera que aconteça na economia? Que, né, os produtores baixem o preço para poder vender essas mercadorias que não são vendidas. Com isso, vai ter uma queda na quantidade de mercadorias transacionadas e, por consequência, uma redução dos preços para que possa, né, essas mercadorias que não estavam sendo compradas, elas possam ser compradas. E com isso, a economia, então, ela transita ali para uma nova situação de equilíbrio. Mas o importante é entender o que que acontece, né? O governo foi lá reduzir os gastos, que estímulo ele gerou de acomodação na economia? Os estímulos foram uma redução da demanda agregada, uma redução do PIB, portanto, da produção, e, por consequência, do emprego de fatores de produção. Então, vamos ter uma queda do PIB, uma queda do nível de emprego, que seria mesmo que um aumento do desemprego, e uma queda do índice geral de preços, ou seja, uma deflação na economia. E assim como a política fiscal restritiva pode ser feita ali por uma redução de gasto do governo, ela pode ser feita também de uma outra forma, através de tributos. Então vamos agora retomar a mesma situação de equilíbrio macroeconômico, só que agora pensando o seguinte: o governo vai aumentar tributos. De maneira semelhante, mas oposta ao que nós já tínhamos visto da política fiscal expansionista via redução de tributos, quando o governo aumenta o tributo, a tributação, né, o que que acontece? Ele diminui a renda agregada da economia, né? Ou seja, ele diminui a renda disponível, né? Porque a maior parte da renda agora vai ser paga sob a forma de tributo, porque o governo aumentou o tributo, né? Ou seja, aumentou o valor do tributo cobrado ou aumentou o percentual da alíquota que define o tributo a ser cobrado. Pode ser dos dois jeitos. Depende da maneira como o tributo está definido. Se ele está definido em valor por unidade ou se ele está definido como um percentual do próprio preço da mercadoria. Mas aí são detalhes que aqui para nós não são foco, né? A questão é a seguinte: o governo foi lá e diminuiu tributos. Tá. Diminuiu o tributo, o que que vai acontecer? Perdão, o governo aumentou o tributo. A política fiscal é restritiva. O governo aumentou o tributo, o que que vai acontecer com a renda disponível? Ela vai diminuir, né? Porque de toda a renda que a família recebe, agora uma maior parte é descontada sobre a renda ou uma maior parte ela vai ter que ser paga como tributos. Então, de fato, a renda disponível das famílias vai diminuir. E se isso acontece, as famílias vão diminuir suas despesas com consumo. Consumo diminuindo, diminui a demanda agregada, diminui a produção, o PIB. Então nós vamos ter aqui uma queda aqui, né, do PIB ou do nível de demanda agregada da economia. Então a demanda agregada vai sofrer uma retração. E de maneira semelhante ao caso anterior, vamos ter o quê? Um excesso de oferta na economia, né, ou escassez de demanda, mas o ponto é que para os preços vigentes a demanda é menor do que a oferta, né? Então a demanda, quantidade, é menor do que a oferta,
Com isso a gente vai ter o quê? Mercadoria não vendida. Bom, mercadoria não vendida, como é que o produtor resolve? Ele pega e produtor, né, assim, produtor, vendedor, né, então não só quem produção, mas o comércio também, mercadoria não vendida, como é que faz para conseguir vender? Baixa o preço. Então, a gente vai ter uma redução dos preços até que esses estoques de mercadorias, né, sejam vendidos e a demanda seja atendida de alguma maneira. Mas com isso, né, eh, no final das contas, embora tenha ali uma venda de estoques, a geração de estoques certamente provocou antes uma redução da produção. E a produção diminuindo, vai diminuir o quê? O emprego de máquinas, de pessoas, de terras. Então vamos gerar desemprego na economia. E além de gerar desemprego, vai gerar uma queda do nível geral de preços, uma deflação. E aí, de novo, por que é importante distinguir os dois casos? Né? Porque no primeiro caso, quando o governo diminui seus gastos, ele não depende das famílias, por exemplo. Agora, quando ele aumenta o tributo, aí ele depende. Então, por exemplo, mesmo que o governo tenha aumentado o tributo, digamos que as famílias estão super otimistas. Elas estão vendo um futuro assim brilhante. O negócio vai ser ótimo. Vou ter renda, minha renda vai crescer muito. Então, se o governo tributar mais agora, não faz nenhuma diferença, porque no futuro eu sei que eu vou estar ganhando mais, e como eu tenho tanta certeza de que vou estar ganhando tão mais, eu já vou gastar agora. E aí é uma situação de perspectiva muito boa por parte das famílias, pode, por exemplo, balancear essa retração da demanda agregada pretendida pelo governo, né, de forma que ela pode nem acontecer, ela pode não ser tão intensa. Né. Então é isso que é importante distinguir ali a, por que o governo tem essas duas opções e por que talvez seja interessante fazer de um jeito ou de outro. Né? Enquanto também, né, o governo, quando reduz seus gastos, é uma coisa mais, digamos assim, macro, né? Porque aí é o governo federal, é o governo estadual, ministérios, secretarias, e são órgãos muito grandes, né? Então, as compras são muito volumosas, né? Valores muito altos. Quando mexe em tributo, aí você joga o efeito para as famílias, aí o efeito fica mais diluído na economia, né? Ele fica mais pulverizado, fica um efeito assim, fica um efeito macro gerado mais por ações microeconômicas de famílias, né? Então por isso que é importante ter uma distinção dos dois, né? Porque não é igual fazer de um jeito ou de outro, né? Porque depender de outros fatores pode ser mais eficiente promover uma redução de gasto do governo, ou pode ser mais eficiente aumentar os tributos sobre as rendas. Então, repara que o governo, para obter uma queda da inflação, né, ou promover uma deflação, ele vai, por exemplo, ele vai promover um efeito desejado, que é uma redução do nível geral de preços, né, uma deflação na economia. O custo de obter esse ganho, esse benefício, é diminuição do emprego ou aumento do desemprego. Bom, mas além da política fiscal, o governo também tem à sua disposição uma outra política muito importante, que é a política macroeconômica, que vai ser realizada também através de instrumentos monetários. Conforme nós vimos ali nas aulas sobre a parte monetária, né, esses instrumentos de política monetária por parte do Banco Central, especificamente, né, que é o órgão responsável, é, nós temos a emissão monetária, temos a alíquota de reservas compulsórias, temos as operações de open market, né, que são aquelas operações que envolvem compras e vendas de títulos da dívida pública do governo, e existe um quarto instrumento. Né? Então, a emissão monetária controla simplesmente ali o papel moeda que vai ser colocado em circulação, a alíquota de reservas compulsórias
controla ali a capacidade de multiplicação monetária por parte dos bancos comerciais. As operações de open market, elas têm um efeito, né, de afetar o papel moeda disponível com o público. E temos mais um mecanismo que afeta a capacidade de multiplicação monetária por parte dos bancos comerciais, que está ligada à ousadia dos bancos comerciais na concessão de empréstimos, que é a alíquota de redesconto. Então, esses 4 instrumentos é o que configuram a política monetária. Então, fazer política monetária é manejar esses instrumentos chamados instrumentos monetários. De que forma se faz política monetária expansiva ou restritiva? A política monetária expansiva, né, conforme também nós já vimos, é o quê? É aumentar a oferta monetária da economia. Né? Como que isso pode ser feito? Né? Como que o uso daqueles instrumentos pode aumentar a oferta monetária da economia? Então, pode ser feito assim. Emite mais moeda, né? E claro, moeda emitida só tem uma finalidade de ser posta em circulação, né? Mas então a gente caracteriza-se pela simples emissão monetária. Ou reduz as alíquotas de reservas compulsórias, porque com isso aumenta a capacidade de multiplicar, aumenta os recursos livres nos bancos comerciais para empréstimo, e aí eles conseguem multiplicar mais o dinheiro. O governo compra títulos da dívida pública, porque com isso, né, quando o governo compra os títulos da dívida pública, o governo recebe títulos e coloca dinheiro no setor privado. E outra maneira é reduzir a alíquota de redesconto, né? Abarateia ali o acesso dos bancos ao empréstimo de socorro, e aí naturalmente, né, o empréstimo de socorro fica mais barato, eu fico mais ousado. Então os bancos emprestam mais, correm mais riscos, e aí eles multiplicam mais a moeda na economia, o que aumenta a oferta monetária. Já a política monetária restritiva, né, ela se caracteriza por o quê? Promover uma redução da oferta monetária, que é a oposta da política monetária expansiva. Como que pode ser feita? Pode ser feita operacionalizando esses instrumentos de maneira oposta em que se faz na política monetária expansiva. Então, reduzindo a emissão monetária, né, então emite menos moeda, naturalmente, né, sempre alguma moeda acaba estragando, precisa ser trocada, tal. E o governo, por exemplo, pode reduzir a emissão de moeda, aumenta a alíquota de reservas compulsórias, e aí os bancos têm que guardar uma parcela maior dos depósitos à vista, com isso eles vão ter menos dinheiro para poder conceder em crédito, e aí, por consequência, a multiplicação monetária por parte dos bancos comerciais vai diminuir, e com isso vai diminuir a oferta monetária. Pode fazer o quê? Vender títulos da dívida pública, né? Então agora o governo vende o título para o setor privado, e o setor privado então vende o que para o governo? Dinheiro, moeda. Né? Então o Banco Central tira dinheiro da economia vendendo títulos da dívida pública. E por fim, fazendo o quê? Aumentando a alíquota de redesconto. Né? Aumenta a alíquota de desconto, deixa mais caro para o banco pedir socorro ao Banco Central. Com isso, os bancos vão ficar menos ousados na concessão de crédito, por consequência, vai ter uma redução da multiplicação monetária promovida pelos bancos comerciais, ou seja, vai ter uma redução da oferta monetária. Agora vamos ver a implementação da política monetária expansiva pela via que é mais tradicional e efetivamente é a principal, embora existam todos aqueles instrumentos para se fazer política monetária expansiva, prioritariamente, né, ou seja, o grande efeito que tem é da política monetária que é promovida através dos juros.
Tá? Então, vamos pensar que no caso, fazer política monetária expansiva é fazer uma expansão da oferta monetária, né? E digamos que para isso o governo então diminua a taxa de juros. Qual taxa de juros? A taxa de juros que remunera os títulos da dívida pública, né? Bom, então o que acaba acontecendo? Os títulos da dívida pública, eles vão ter uma taxa de juros menor, né? Com uma taxa de juros menor, o que vai acontecer? Ah, as pessoas que iam aplicar, elas que aplicar fazendo o quê, né? Comprando títulos da dívida pública, elas deixam de fazer. Por quê? Porque com a redução da taxa de juros, significa que se elas aplicarem depois da redução ocorrida, elas vão ter um menor rendimento. Então as pessoas desistem de aplicar. Além disso, o que pode acontecer também? Com a redução da taxa de juros, né, então como que é calculado quanto que eu tenho que aplicar em um título da dívida pública, atrelado, que seja um título pré-fixado e especificamente o título que é atrelado à taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic. Porque quando eu falo de diminuir a taxa de juros, é diminuir a taxa Selic. O que isso acontece? O que isso promove? Né? Então, a taxa de juros, né? Então, se eu aplicar um dinheiro agora, vai sofrendo a incidência dessa taxa de juros até chegar no final, e no final eu vou ter lá o meu rendimento. Então, com uma taxa de juros menor, quer dizer que se eu aplicasse o mesmo valor hoje, no vencimento, eu teria um valor menor, porque a taxa de juros diminuiu. Né? Só que o título da dívida pública, ele é calculado de que forma? Ele não é feito assim, eu vejo quanto eu vou aplicar agora para ver quanto dá lá no final. Não. O valor do título da dívida pública ele é definido no final. Define-se o valor futuro a ser pago. E aí, em função do valor da taxa Selic, a gente faz o quê? Faz o desconto desse valor futuro e traz para valor presente. E isso é que define quanto que eu tenho que aplicar hoje. Então, eu tenho que aplicar hoje um certo valor que, capitalizado ali pela taxa Selic, vai chegar exatamente no valor de face do título da dívida pública. Mas como é que eu sei esse valor? Eu faço assim. Então, eu tenho o título da dívida pública que vence no futuro e que tem um valor, digamos, de 5.000. E a taxa a ser aplicada a esse título tem uma certa magnitude. Né? Por exemplo, 3,5% ao ano. Aí eu pego esse valor de 5.000, aplico o desconto referente ao período, né? Então, digamos que é um título para 2035, então são 14 anos, 3,5 ao ano, então eu desconto esse valor de 5.000 a 3,5 ao ano por 14 anos, e aí eu gero o valor presente. E aí eu vejo e eu sei quanto que o título vale hoje. Então repara o seguinte, que quando o governo baixa a taxa de juros, o que acontece com o valor que eu tenho que aplicar, né? Ele aumenta, né? Porque assim, eu tinha 5.000, eu desconto. Se a taxa de desconto diminuiu e o valor futuro fica igual, com uma taxa de desconto menor, quer dizer que o valor presente ele aumenta, né? Ou seja, eu tenho que, com uma taxa de juros menor, eu preciso aplicar mais dinheiro para chegar no mesmo valor futuro. Então, veja, quem tem o título da dívida pública, comprou antes da redução da taxa de juros, o que acontece com o valor do título dessa pessoa? Ele aumenta. E aí é natural que ocorra alguma venda, porque quem aplica ali nos títulos da dívida pública também está pensando nesse movimento, que é chamado de marcação a mercado. Né? Ou seja, eu sei que a taxa de juros da Selic vai cair, então eu compro o título da dívida pública agora, porque a taxa está mais alta. Ela está mais alta, quer dizer que o valor que eu tenho que aplicar é menor. Aí o Banco Central baixa a taxa de juros. Do dia para a noite, o valor que eu tenho que aplicar aumenta.
Só que o que eu tenho é um título, e o título ele tem exatamente o valor que precisa ser aplicado. Então, se eu vender o título depois da redução da taxa de juros, eu vendo o título por um valor maior. É como fazer operação de renda variável com um título que de fato é de renda fixa, mas, né, ele sofre esse efeito do tempo. Então, o que vai acontecer? A redução da taxa de juros vai induzir também, não somente a que pessoas não queiram aplicar em dívida pública, mas que quem é parte do público que tem títulos, ele venda. O público vende o título para o governo, né? E quando a gente vende, simplesmente acontece a liquidação, né? Então o governo é como se o Banco Central comprasse os títulos da dívida pública. E aí, nesse caso, o que acontece? Mais dinheiro é injetado na economia, a oferta monetária então sofre ali uma expansão, até que essa expansão meio que fique neutralizada ali pelas condições de demanda. Bom, mas o governo faz isso, mas não para só gerar esse efeito aqui no mercado monetário. O governo faz por quê? Faz essa política monetária expansiva para baixar a taxa de juros e, quando a taxa de juros é diminuída, vamos ter o quê? Mais moeda na economia. Teremos uma taxa de juros menor e teremos uma maior disponibilidade de moeda com o público, que é o quê? Pessoas, famílias e empresas, setor privado da economia. Ou então, ao mesmo tempo, temos setor privado com mais dinheiro e com taxas de juros menores. Como que isso vai afetar o equilíbrio macroeconômico? Vai afetar da seguinte forma. Então, agora, olhando para o gráfico do equilíbrio macroeconômico, né, nós temos ali as condições de oferta, de demanda, a economia está numa situação de equilíbrio inicial. O governo reduziu a taxa de juros, que promoveu uma expansão monetária. Então, nós temos o público, né, que é o setor privado, famílias e empresas com mais dinheiro, e com taxas de juros menores. Porque a redução da taxa Selic, ela vai promover redução das outras taxas de juros, das outras linhas de financiamento, de crédito privado. Então, o que vai acontecer na economia como um todo? Vai diminuir o custo de financiamento. Ou seja, demandas financiadas vão ficar mais acessíveis. Ou seja, as parcelas a serem pagas no financiamento vão diminuir. Bom, com redução de valor de parcela, e efetivamente, né, de valor a ser pago pelo financiamento, o que isso vai gerar na economia? Vai gerar um aumento do consumo das famílias, por forma financiada, e vai aumentar, sobretudo, investimentos das empresas. Bom, então agora vamos ter um aumento aqui desses dois componentes, do consumo das famílias e dos investimentos das empresas. Com o aumento desses dois componentes, a demanda agregada como um todo aumenta, o PIB aumenta. Então, nós teremos o quê? Um aumento desse valor. Então, a demanda agregada, ela vai sofrer o quê? Uma expansão. Essa expansão, né, como eu disse, né, isso aqui está acontecendo, né, não é nada combinado. Então, temos um aumento de demanda, aí vamos ter excesso de demanda ou escassez de oferta, que é a mesma coisa. Mas o ponto é que tem lá compras que podem ser atendidas, os produtores vão aumentar a produção, só que ao fazerem isso, né, vão atendendo essas novas demandas, mas vão tendo também aumento de custos de produção, que são repassados aos preços, isso vai aumentar o nível geral de preços da economia. Então, a tendência é que, ao promover uma política monetária como essa, o governo
promova uma transição da economia de um equilíbrio para uma nova situação em que tem aumento de emprego por conta de um aumento de produção, que é um efeito benéfico, mas vai ter um efeito adverso, que é o quê? Aumento do nível geral de preços vai gerar inflação. Bom, mas além de política monetária expansiva, o governo faz também a política monetária restritiva. Como que é essa outra política monetária chamada de restritiva? Ela é assim, né? Então, se a gente olhar aqui para o equilíbrio do mercado monetário, então nós temos ali, né, a forma tradicional que nós usamos. Então, aqui a taxa de juros, aqui quantidade de moeda, tem uma demanda de moeda na economia e tem uma oferta monetária. E o mercado monetário está ali numa situação de equilíbrio. Ou seja, a taxa de juros vigente permite o atendimento da demanda por moeda. Mas o governo quer promover uma retração da oferta monetária. Bom, para isso, o que ele faz? Ele aumenta a taxa de juros, né? Porque ele sabe que se ele aumentar a taxa de juros Selic, o que vai acontecer? Então, aquelas pessoas que não estavam querendo investir em títulos da dívida pública, pelo fato de que a taxa de juros era muito baixa, com uma taxa de juros maior, eles passam a investir em alguma medida. Então, a gente vai ter mais aplicações, né? Ou seja, a gente vai ter mais compra de títulos da dívida pública. Então, o público compra os títulos da dívida pública pagando com dinheiro. Então, o Banco Central cede o título e recebe em contrapartida moeda. Então, a moeda sai do público e vai para o Banco Central. Então, isso diminui a oferta monetária. Só que, além disso, a elevação da taxa de juros da Selic vai promover o quê? Com o valor que eu tenho que aplicar hoje num título de dívida pública atrelado à Selic, ou indexado à Selic, né? Quando eu expliquei o mecanismo anterior para vocês, eu falei assim, olha, quando você reduz a taxa de juros, você aumenta o valor presente do título, que é o valor que tem que ser aplicado, né? Por quê? Porque quando você diminui a taxa de juros, você diminui a taxa de desconto. Aqui acontece o contrário. Quando aumenta a taxa de juros, então o título da dívida pública ele é definido como? Ele é definido pelo valor final. E aí eu desconto esse valor final pela taxa de juros e defino o valor presente, que é o valor que eu tenho que aplicar, que é o valor do título. Agora, quando eu aumento a taxa de juros, acontece o contrário, o oposto, né? Porque o valor do título está definido no futuro, só que eu aumentei a taxa de juros, então eu aumento a taxa de desconto. Então, a hora que eu trouxer esse valor futuro para o presente, esse valor vai diminuir em relação ao que ele era antes, né? Então, o título ele fica mais barato. Ficando mais barato quer dizer o seguinte: agora, para obter o mesmo valor no futuro, eu preciso aplicar menos dinheiro. A aplicação fica mais rentável. Então, parte do público vai comprar título da dívida pública justamente porque a aplicação ficou mais atraente. Então, pelos dois efeitos, o que vai acontecer? Vai ter uma transição de moeda que está em poder do público para o Banco Central, que vai conceder em contrapartida títulos da dívida pública, né? Então, o Banco Central vai fazer vendas desses títulos. Fazendo isso, o que ele promove? Uma redução da oferta monetária até que o mercado monetário se equilibre. Bom, mas a finalidade não é fazer esse movimento no mercado monetário. A finalidade é, com essa retração da oferta monetária, aumentando a taxa de juros, agora olhando lá para o equilíbrio macroeconômico.
Com o aumento, primeiro lugar, né, quando aumentou a taxa de juros, tirou moeda da economia. Então, tanto famílias têm menos moeda, menos dinheiro para gastar, e empresas têm menos dinheiro para investir, tá. E aí que precisa precisa ter cuidado com essas coisas pelo seguinte, né, investimento é quando você aplica o dinheiro de uma maneira produtiva, né, então você, compra máquinas, constrói edificações e tal. Eu, por exemplo, eu não gosto de chamar a aplicação financeira de investimento, né. Então, por exemplo, digamos que hoje eu fui e apliquei dinheiro em uma LCA. Eu não fiz investimento, eu fiz uma aplicação. Esse dinheiro vai ser emprestado numa empresa agrícola. Essa empresa vai fazer investimento, né. Então, aí acaba, como o valor acaba ficando um pelo outro, né, a gente costuma chamar a aplicação de investimento, né. Eu não gosto muito, por causa dessa confusão aqui, né. Porque o pessoas e empresas aplicaram mais dinheiro para em títulos da dívida pública, por consequência, as empresas vão ter menos dinheiro para gastar com, aquisição ali de máquinas, de edificações, para fazer investimento de fato, né. Além disso, além de estar com menos dinheiro, com menos moeda, o que acontece? A elevação da taxa Selic vai aumentar as outras taxas de juros da economia, de forma que vai aumentar o custo de financiamento, ou seja, as parcelas a serem pagas vão aumentar. O valor a ser pago por um financiamento ele vai aumentar, vai ficar mais caro. Bom, com isso, famílias vão desistir de algumas compras financiadas, empresas vão desistir de investimentos que planejavam, de forma que, do ponto de vista agregado, nós vamos ter uma queda do consumo das famílias e dos investimentos das empresas. Então, nós vamos ter uma queda desses dois componentes aqui do PIB. Olhando essa parte de baixo aqui do gráfico, né, onde está o PIB, nós vamos ter uma redução de consumo e de investimento. A demanda agregada vai diminuir, por consequência, a produção agregada vai diminuir também. Então, quer dizer que se a produção agregada estava nesse nível, ela vai ficar menor. Se ela ficar menor, aqui a gente vai ter o quê? Uma retração da demanda agregada. Com a demanda agregada retraindo, vai ter uma redução da produção e, por consequência, aumento do desemprego ou uma redução do emprego. Agora, do ponto de vista do mercado, vai ter o quê? Vai ter um excesso de oferta em relação à demanda, né? Ou vai ter uma escassez de demanda. A demanda é menor do que a oferta aos preços vigentes. De maneira mais simples, vai ter mercadoria não vendida. Bom, o que os produtores, os vendedores fazem com mercadoria não vendida? Eles baixam o preço para tentar vender. Então, eles vão baixando o preço, alguém vai comprando, eles vão baixando, até que, finalmente, né, toda a mercadoria que não estava vendida, ela é vendida, só que isso aconteceu mediante um processo de redução dos preços das mercadorias. E aí a economia como um todo transita ali para uma nova situação macroeconômica, que tem um benefício, que foi o quê? A redução do nível geral de preços, ou seja, diminuiu a inflação ou promoveu uma deflação na economia. Mas teve um custo também. O custo de obter redução da inflação é aumento do desemprego ou redução do emprego, tá? Então, isso é que vai caracterizar o que a gente deve se concentrar na análise das políticas macroeconômicas, tanto a fiscal quanto a monetária, para que aí a gente possa entender ali por que o Banco Central adota uma certa política monetária para poder controlar, né, a trajetória de curto prazo do PIB, né, o PIB efetivo, na tentativa, na busca, né, de permanecer numa trajetória de crescimento de PIB de longo prazo. E esse assunto a gente vai tratar na próxima aula, quando a gente vai falar sobre o regime de metas para a inflação.
que vai estar muito baseado no que a gente viu agora sobre a política monetária restritiva.